Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam todos em paz, em casa, e espero que vocês também estejam aí me ouvindo e me vendo agora. Para isso, eu peço aí um ok do pessoal aí que está me ouvindo, que está me vendo nessa hora. Eu queria ver quem já está por aí para a nossa live de hoje, desse domingo, dia de celebrarmos ao Senhor. E eu gostaria de saber quem é que já está aí. Pode dar aí um legal? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver quem eu já estou vendo por aqui. Legal, Josilda. Irmã Josilda, um abraço. Régia. Deixa eu ver. Ninha. Que legal. Que bênção. Que bom que vocês estão me ouvindo aí. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa noite de domingo. Enquanto você está em casa, né? Nós podemos estar aqui louvando, agradecendo a Deus na nossa vida. E é muito bom estar aqui com vocês nessa hora tão especial do domingo, né? Quando nós estaríamos todos juntos aqui na nossa segunda Igreja Batista em Parnamirim, no nosso templo, mas nós não podemos estar para o bem nosso e bem de outras pessoas também, e nós entendemos isso, é a nossa responsabilidade também social como Igreja de Jesus, e aí para nós é uma alegria podermos utilizar esse mecanismo, essa tecnologia, que é o Facebook, aqui então fazendo essa live nesse domingo. E eu espero que Deus abençoe a sua vida nesse tempo. A minha oração, meu desejo é que Deus esteja aí com você nessa hora, como está, falando ao seu coração, à sua vida, e que todos nós tenhamos um tempo especial com o Senhor nessa hora. Quero te convidar, inicialmente, para nós orarmos, agradecendo a Deus por sua bondade. Eu sei que, em que pese toda a crise que nós estamos vivendo no mundo, você e eu temos motivos de sobra para também agradecermos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Nós estamos aí vivendo também o nosso momento, o nosso mês de missões mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, é a nossa temática, e eu espero também que você esteja orando por tantos missionários, não é? Que estão inclusive nesses países onde nós temos visto que a pandemia do coronavírus mais tem chegado com uma força maior nesses países como China, Itália. Nós temos ali missionários nossos também da Junta de Missões Mundiais. Eu quero orar com você nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo especial. Juntos aqui, apesar de distantes, estamos tão juntos. E eu espero que Deus abençoe a sua vida e a minha nessa hora. Vamos orar? Feche seus olhos, de onde você está, e vamos falar com Deus nesse início da nossa live deste domingo. Deus amado, eu quero bendizer o teu nome, agradecer ao Senhor o privilégio desta noite de podermos nos reunir, mesmo que distantes, mas com a tecnologia e com a dinâmica do Facebook, podermos fazer a nossa live, o nosso culto neste momento. Quero agradecer ao Senhor por tantos irmãos que já estão conosco, por aqueles que estão ainda entrando no link do nosso Facebook, por aquelas pessoas também, Senhor, que receberam o convite e estão hoje aqui conosco também, nos acompanhando nesta live de domingo. E eu quero pedir ao Senhor a tua graça, a tua bênção sobre nós, ao tempo também que nós agradecemos ao Senhor. O Senhor tem sido um Deus bondoso, apesar de todos os acontecimentos, nós continuamos bendizendo ao Senhor e glorificando ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nossas vidas. Obrigados por nossa igreja, pela segunda Igreja Batista em Parnamirim, que o Senhor continue nos abençoando.
nos fazendo a cada dia mais responsáveis também com a sociedade, e a cada dia mais que nós possamos levar o teu evangelho, não só aqui na nossa cidade, nos bairros aqui vizinhos, a nossa igreja, mas também no Brasil e no mundo. Estamos vivendo esse tempo do nosso mês de missões mundiais, e nós queremos iniciar a nossa live, o nosso culto desta noite, pedindo ao Senhor por tantos missionários espalhados pelo mundo, missionários da Junta de Missões Mundiais, que nós enviamos como batistas brasileiros para tantos locais do mundo, inclusive China, Itália e tantos outros locais, que o Senhor possa estar neste momento abençoando a vida dos teus filhos ali, e que eles possam estar sendo usados pelo Senhor, possam estar sendo instrumentos do Senhor nesse tempo de tanta dificuldade no mundo, nesse tempo de crise avassaladora, que o Senhor esteja cuidando dos nossos missionários e também das suas famílias que estão espalhadas pelo mundo, bem como de todas as pessoas, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Nós queremos pedir ao Senhor a tua bênção, a tua provisão, e que o Senhor de alguma forma leve alegria ao coração de cada um. Assim nós oramos nesse início de live, agradecendo ao Senhor por podermos estar aqui. Obrigado por esse tempo especial. Nós fazemos isso agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria agora de cantar uma canção com vocês, não é? Meio que aqui no improviso, mas eu gostaria de aproveitar este momento. Manda um beijo lá, olha, para minha esposa, Angélica. Oh, que legal, I love you. Tá lá em casa. Eu gostaria de aproveitar esse tempo aqui para poder adorar o Senhor com você, com uma canção. Você que é aqui da nossa igreja, da CIB de Parnamirim, já sabe qual é a canção, uma das canções que o pastor gosta. E eu gostaria de, nessa hora, que você me acompanhasse aí da sua casa, e nós vamos então cantar juntos essa canção, ok? Vamos lá? É assim. Vem o Senhor minha vida oferecer, cante comigo, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor.
adorar. Foi que se cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Como é bom podermos louvar ao Senhor, como é bom podermos engrandecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nossa vida. Quero mandar aqui um abraço também, deixa eu ver aqui quem está aqui, o Magnus, a Larissa, a Thalita e toda a sua família lá, o Vieira, deixa eu ver aqui, mas está conosco hoje. Como é bom ter aqui, espero que você esteja aí nesse momento também, adorando ao Senhor, nesse tempo tão especial. A Vanessa, abraço, Vanessa, abraço em todas as meninas, abraço em Flávio, que maravilha, que bom. Ana Kelly, Israel Dália, irmã Hélia, Kênia, que coisa linda, como é bom. Que bom que vocês estão aqui ligadinhos no que nós estamos nessa hora vivendo. E eu quero, nesse momento, convidar você para que comigo você medite um pouco na palavra de Deus. Nessa hora, nós tenhamos aqui uma reflexão na palavra de Deus. Nós vivemos de uma crise mundial que é avassaladora, provocada pela pandemia do coronavírus, do Covid-19. E aí, por conta dela, o mundo todo está praticamente isolado do convívio social, a fim de nós não nos prejudicarmos e não prejudicarmos a outras pessoas. Centenas e milhares de famílias estão chorando em alguns países e até aqui mesmo no Brasil, os seus mortos. São aqueles entes queridos que, infectados pelo vírus, eles não resistiram e faleceram. Com essas famílias, nós estamos solidários nessa hora. Que Deus possa abençoar a cada família enlutada do nosso país e do mundo. Que Deus possa chegar com um consolo que só Ele é capaz de dar. Que nenhuma palavra é capaz de poder dar significado, mas que o Espírito Santo Consolador possa consolar a cada família enlutada no nosso Brasil e no mundo. Pergunta que eu tenho esta noite para você, meu irmão, irmã, você que nos assiste agora, iniciando aqui essa breve reflexão, é: o que fazermos num tempo como este? Lógico, não é? Além de nós ouvirmos as nossas autoridades sanitárias, nós temos feito isso, e governamentais, nossa igreja, nós temos procurado seguir as orientações, e eu espero que você em casa também esteja seguindo essas orientações que tentam, as autoridades estão tentando e estudando maneiras e meios de livrar a sociedade deste vírus. Além disso, o que mais devemos fazer é a minha pergunta nessa noite. O que mais devemos fazer? O que mais podemos fazer?
Eu respondo: sem sombra de dúvidas, nós precisamos confiar em Jesus. Vou repetir. Sem sombra de dúvidas, nós precisamos confiar em Jesus. E é por isso que nessa noite eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Nós vamos ler alguns versículos nessa hora e eu gostaria que você me acompanhasse nesta leitura a partir do versículo de número 22. Me acompanhe. Mateus, capítulo de número 14, do versículo 22 ao 36. Esse texto da palavra de Deus diz assim: logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tenham coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar reconheceram e divulgaram isso por toda a região. E levaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto. E todos os que a tocaram foram curados. Esse texto é um texto muito interessante, porque ele nos fala sobre a confiança que nós precisamos ter em Jesus. Eu compartilho esse texto exatamente por isso. Você e eu, num tempo como o que nós estamos vivendo, precisamos mais do que nunca confiarmos no Senhor. Os justos precisaram confiar no Senhor. Pedro precisou confiar no Senhor. E eu e você, nós precisamos confiar no Senhor. Esse texto é interessante porque ele fala de Jesus pregando o Evangelho a a sua pregação. Mesmo estando cansado, ele continua cuidando da multidão. E ele então pede que os seus discípulos, aqueles que os acompanhavam, que o acompanhavam naquele momento, fossem então subir e fossem para o mar, para descansar, para a travessia, para o outro dia do trabalho na terra de Genezaré. E é interessante que ao atravessarem o mar da Galileia, eles estariam aproveitando aquele momento de descanso. Mas Jesus não. Jesus, ele se despedia da multidão. Porque Jesus tinha um amor especial por aquela multidão que estava ali querendo ouvi-lo, querendo abraçá-lo. É sempre assim. Jesus sempre está à disposição
daqueles que querem se aproximar dele. Mas, dedito da multidão, o texto nos diz que os discípulos fizeram a sua travessia e Jesus ele foi orar. Mas já a noite chegou e os discípulos estavam já adormecidos naquele barco. E o texto fala que Jesus, na madrugada, aproximadamente 4 horas da manhã, Jesus, então, ele vai em direção ao barco. Estava acontecendo uma grande tempestade naquele momento. E é interessante que mesmo aqueles discípulos tão experimentados e acostumados às tempestades vividas, inclusive no mar da Galileia ou no mar de Tiberíades, eles não souberam muito o que fazer. O texto diz que eles estavam um tanto quanto assombrados e atemorizados com o que estava acontecendo. As ondas, os ventos grandes demais, e uma grande crise se instaurou na vida daqueles discípulos. E de repente, eles olham para o horizonte e eles veem algo caminhando por sobre as águas. E eles não sabem quem é. E eles se assustam, até mesmo pensando ser uma espécie de espectro, um fantasma. E logo Pedro, aquele que era então mais afoito, vendo aquilo, ele pergunta quem era. E Jesus diz: sou eu, não temam. Não temam, sou eu que estou aqui. Mas Pedro, corajosamente, ele diz: se és tu, fato e de verdade, manda que eu vá e ter contigo. Que coragem de Pedro! Como isso alegra o meu coração, ver alguém com uma coragem como a de Pedro. E aí Jesus disse: sou eu, venha. E Pedro, sem titubear, sem vacilar, inicialmente ele desce daquele barquinho e ele começa a caminhar sobre as águas do mar da Galileia em direção a Jesus. Mas, em determinado momento da sua caminhada por sobre as águas, Pedro, ele começou a naufragar, ele começa a sucumbir. Talvez por ter tirado os seus olhos de Jesus, talvez por se distraído com alguma coisa, e Pedro então ele começa a afundar. Mas ao iniciar esse momento, começa a naufragar, é interessante como este homem ele faz uma rápida oração. Ele clama a Jesus e ele diz: Senhor, salva-me. Talvez esta seja uma das orações menores que nós já ouvimos em todos os tempos, a oração de Pedro, tão curta, mas uma oração tão eficaz. Senhor, salva-me. E logo Jesus lhe estende a mão, lhe traz novamente à superfície, e então eles caminham para o barco. Ao chegar no barco, como não poderia ser diferente, Jesus acalma o mar, acalma a tempestade, e tudo se faz uma grande bonança. A crise daquele momento é então apaziguada, e aqueles discípulos agora vivem o seu momento de bonança. Como na nossa vida, quantas vezes não acontece da mesma maneira e da mesma forma? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições importantes em que nós lemos nessa noite. A primeira delas é que se você e eu estamos com Jesus, não importa o tamanho da tempestade. Se você e eu estamos, não importa o tamanho da tempestade. Jesus ele pode salvar a minha vida e ele pode salvar a sua vida dos momentos de crise e dos momentos de dificuldade e nas tempestades da vida pelas quais passamos. Seja ela na vida familiar, seja ela nos negócios, na empresa, nos planos, nos projetos, seja ela qual for e como for, se nós estivermos com Jesus, não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da tempestade. Versículo de número 24, esse texto nos diz assim:
Enquanto isso, o barco estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Quantas vezes nós atravessamos por momentos assim no mar da vida, em que as coisas nos parecem estar contrárias, como agora vivemos aí uma grande pandemia do mundo, uma grande epidemia aqui no Brasil, chamada coronavírus, em que tudo parece estar como que conspirando contra. Mas se nós temos a Jesus, e se nós clamarmos a Jesus, e se nós estivermos com os nossos olhos fitos em Jesus, meu irmão, minha irmã, querido, querida, assiste-nos esta noite aqui no nosso canal do Facebook, se nós estivermos com Jesus, não importa o tamanho da tempestade, Jesus pode salvar a você e a mim. Uma segunda lição que nós tiramos desse texto, ainda que as ondas estejam contrárias, ainda que a tempestade seja grande, ainda que a crise pareça não ter fim, eu quero dizer uma coisa para você. Segundo lugar, não há um tempo onde Jesus não possa salvar você. Não existe um tempo onde Jesus não tenha o controle de tudo e ele possa salvar você. É interessante que os discípulos estão ali, talvez já há muito tempo, tentando conter o iminente naufrágio por conta da tempestade. Talvez eles estivessem ali já há algumas horas tentando cuidar para que o barco estava do outro lado, orando. Do outro lado, e somente na quarta vigília da noite, mais ou menos 4 horas da manhã, é o tempo onde Jesus, então, ele se aproxima daquele barco e pode, então, apaziguar aquelas tempestades. Talvez no momento em que você vive, no momento em que algumas pessoas vivem, elas estejam dizendo, não tem mais jeito. Talvez algumas crises e algumas dificuldades pelas quais você esteja passando, você esteja dizendo, eu acredito que não tem mais jeito, eu acho que acabaram as possibilidades, eu acho que não há mais o que fazer, eu acho que é o final da linha para mim, ou para aquela pessoa, ou para minha empresa, ou para minha vida. Eu quero dizer para você, não existe um tempo onde Jesus não possa salvar você. Como isso é especial. Entre as 4 e 7 horas da manhã foi um momento, depois de uma grande luta durante a noite, aqueles tentando fazer tudo para que aquela tempestade não afundasse o seu barquinho. Agora, Jesus chega e Jesus então acalma o estádio. Jesus traz bonança para aqueles discípulos. Nunca é tarde demais para Jesus salvar você. Nunca é tarde demais para Jesus agir na minha vida e na sua vida. E a palavra de Deus nos diz assim, opera Deus, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida e na minha vida, quem é capaz de impedir? Como, meus irmãos e amigos que estão nos assistindo nessa noite, nós somos tão pequeninos diante de tantas crises e diante de tantos problemas e diante de tantas coisas que nós enfrentamos no mundo, mas como nós temos um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão soberano, capaz de nos ajudar em momentos os mais sombrios e os mais avassaladores que nós podemos passar na vida. Não é um tempo, ocasião onde Jesus não possa salvar você. Mas em terceiro lugar, eu quero compartilhar com você uma outra lição desse texto, que está lá entre os versículos 29 e o versículo 30. Não importa o que esteja acontecendo, não tire os seus olhos de Jesus. Eu vou repetir para você guardar bem direitinho. Não importa o que esteja acontecendo, não tire os seus olhos
de Jesus. Interessante que o versículo de 29 a 30, o versículos 29 e 30 nos diz assim: Ele lhe disse: Vem. Dentro do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Como esse texto me alegra o meu coração. Como eu admiro a atitude de Pedro. Algumas pessoas até dizem assim: mas Pedro, ele logo afundou, Pedro não confiou tanto em Jesus. Mas eu penso na situação que Pedro vivia. Uma grande tempestade, tudo nublado, muita chuva, as ondas eram grandes e de repente alguém lhe chama: venha. E Pedro mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, Pedro nos mostra e nos ensina o quanto ele confiava em Jesus. Interessante, Pedro era um homem de fé. Somente um homem de fé, como Pedro, capaz de sair daquele barco e caminhar, não sei por quantos metros, na direção de Jesus, até que então ele perdesse o domínio das coisas e ele afundasse. Mas ele deu o passo e ele caminhou por sobre as águas ao ouvir a voz de Jesus. Porque a melhor coisa que existe na vida do ser humano é confiar na voz de Jesus. E Pedro ouviu a voz de Jesus que lhe dizia: vem! E Pedro naquele momento não vacilou, ele foi ao encontro de Jesus. Então, o primeiro quadro que nós podemos ver na vida de Pedro é que ele era um homem de muita fé, um homem de fé. Mas, no segundo momento, eu quero dizer para você que homens de fé, que mulheres de fé, algumas vezes também vacilam. A nossa fé às vezes vacila. A nossa fé às vezes fraqueja. E foi assim com Pedro. E algumas vezes é assim com você, comigo. Diante de crises grandiosas, de proporções enormes, nós às vezes nos perguntamos: como isso pode acontecer comigo? E é muito interessante que Pedro, nesse momento, quando ele começa a desviar o seu olhar, parece-me que de Jesus, e olhar para o outro lado, e olhar para a tempestade, e olhar para o tempo difícil, e olhar para as ondas, Pedro, então, ele começa a naufragar. Meus irmãos, meus queridos que nos ouvem e assistem essa noite, é no momento quando nós começamos a olhar apenas para os problemas, apenas para a crise, é que nós começamos a desviar os nossos olhos de Jesus. E há um grande perigo em desviar os olhos de Jesus. A palavra de ordem foi de Jesus: venha. E Pedro olhou para outras coisas. E ele começou a naufragar. Mas no terceiro momento, deste quadro final dessa live, desse sermão, eu quero dizer a você que no momento em que Pedro fez a sua rápida oração, logo Jesus estava ali, ao seu lado. Sabe, ele acalma o mar, o vento, a tempestade cessa e o texto diz que se faz uma grande bonança. Eu não sei qual é o tempo, meu irmão, minha irmã, meu querido, querida, que nos assistem essa noite, que você vive, a crise que você vive na sua vida, que você enfrenta no seu casamento, que você enfrenta no seu negócio, a crise interna que você enfrenta. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus está sempre com os seus ouvidos abertos para lhe ouvir no seu momento de dificuldade, no seu momento de angústia e no seu momento de dor. Que você possa confiar nisso, que nós possamos confiar que ainda que a tempestade ela seja devastadora, ainda que o barco até pareça que vai afundar, ainda que ninguém mais acredite que você pode escapar, ainda que todas as possibilidades humanas tenham cessado, há um Deus no céu
que está sempre com os seus ouvidos abertos e atento à oração que sai dos seus lábios, que sai dos lábios daqueles que nele confiam. E é por isso que neste momento, mais uma vez, eu gostaria de encerrar essa live orando junto com você. Orando junto com você. Acredite, acredite, Jesus é capaz de nos livrar de qualquer crise pelas quais estejamos passando. É Abacuque, o profeta, que diz o seguinte: quando o povo de Judá estava em profunda crise, ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia, diz o profeta Abacuque, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e encher o seu coração de fé, para que neste momento você entregue toda a sua vida ao Senhor. Vamos orar. Ore comigo nessa hora. Deus amado, eu quero bendizer o teu nome, agradecer ao Senhor por tua bondade e agradecer por esse tempo em que nós vivemos aqui. Obrigado por tudo quanto ouvimos através da tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a confiarmos ainda mais no Senhor e que nós possamos, nos nossos momentos de dúvidas, de inquietação, orarmos e pedirmos ao Senhor: Senhor, salva-me. Fazermos a oração de Pedro e confiarmos como Abacuque confiava no Senhor. Que o Senhor coloque no meu coração e no coração dos meus irmãos uma grande confiança e que a fé ela seja crescente na nossa vida, para que o teu nome seja glorificado por meio da nossa vida. Nós oramos assim, agradecidos, no nome bendito e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, encha o seu coração de fé e que todos nós tenhamos uma semana repleta de bênçãos da parte do Senhor. É o meu desejo. Que Deus abençoe você nessa hora, no nome precioso e poderoso de Jesus, o nosso Salvador.